Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar ideia aqui sobre tudo que está acontecendo no Vasco, atualizar informações. Antes vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube. Se inscreve no canal e segue as redes sociais lá no TikTok, Instagram, @Vascaíno do Cerrado. Quero falar da minha parceira 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Quer ajudar o canal? O link está no primeiro comentário fixado. Você vai clicar, vai abrir ali para você fazer o cadastro, coloca ali os dados certinho e o código promocional do Cerrado, que o primeiro depósito ou Pix, eles vão dobrar em 100% de bônus para você no valor de até R$ 1.200. Colocou 100, eles botam 100 de bônus para você. Botou 200, eles colocam 200 de bônus para você. Vou dar uma dica aqui para hoje. Tem Campeonato Espanhol, Valência encara o Cádiz. Tá pagando 1,57 na vitória do Valência, 4,38 no empate, 6,60 na vitória do Cádiz. Tá aí o Campeonato Espanhol. E a 1xBet, que é parceira do canal Vascaíno do Cerrado em 2023. Bom, vamos começar com as informações. Antes, vou só falar para vocês que terminou tarde ontem a reunião do Conselho Deliberativo sobre, a proposta era sobre o aumento, né, das mensalidades dos planos de sócios estatutários do Clube de Regatas Vasco da Gama, da parte associativa. E foi ali um baile, um massacre, mais de 100 votos contra 30, parece que era a favor. Enfim, não passou aí o aumento. Eu não tenho os números ao certo, né, os números da votação, até peguei isso aí, mas não lembro onde eu coloquei, depois eu trago essa atualização para você no próximo vídeo. Mas o importante é que esse aumento sem benefício algum não passou, né? Então tá aí atualizada a informação sobre essa pedida de aumento aí do presidente Jorge Salgado, que não passou no Conselho Deliberativo. Bom, então vamos de matéria. Saiu uma no UOL que traz um impasse na negociação entre Vasco e Santos pelo Zanocelo, né? Aquele volante de 21 anos ali que o Palmeiras tentou contratar, o Inter também tentou contratar. E a matéria diz o seguinte, ó: as negociações do Santos com o Internacional, Palmeiras e Vasco por Vinícius Zanocelo não avançaram neste momento. Não há mais conversas em andamento. Aí vai explicar o porquê, né? O Santos pediu 6 milhões, 32 milhões de reais para negociar o Zanocelo. No total, 12 milhões iriam para a Ferroviária, que ele pertence ainda, parte dos direitos dele à Ferroviária. O Inter ofereceu os 32 milhões, mas de forma parcelada, né? Condição recusada pelo Santos. Não quis vender o jogador fiado. O Vasco aceitou pagar os 32 milhões à vista, mas o Santos quis envolver a dívida de cerca de 6 milhões por Natan. As tratativas não avançaram. Não entendi. Se tem dinheiro para receber do Santos, podia fazer o abatimento, né? Apesar de achar muita grana para dar num volante aí que está despontando agora, né? Que parece que tem potencial, mas você vê a venda do Andrei Santos para o Chelsea e você vai pagar quase a mesma coisa do Zanocelo, né? Ou receber, né? O Santos ia receber quase a mesma coisa que recebeu o Vasco. O Vasco recebeu uns 40 e tantos milhões de reais nesse negócio feito com o Chelsea, né? Bom, o Palmeiras demonstrou interesse há alguns meses, mas o presidente Andrés Rueda não quis negociar com o rival. O que está por trás? O Santos exerceu a cláusula de compra do Vinícius Zanocelo e pagará cerca de 12 milhões parcelados para a Ferroviária. O Peixe não descarta negociar o meia-campista de 21 anos, mas fará jogo duro. A janela internacional de transferência abre no dia 10 de janeiro. Aí tem um detalhe importante sobre esse Zanocelo, tá aqui, ó. O técnico Odair Hellmann conta com o Zanocelo e treina com ele como titular do seu time na pré-temporada. Aí, Vinícius Zanocelo deixa as negociações para o Santos e empresário e só pensa no seu desempenho nos treinamentos. Curiosidade, em alta no mercado, Zanocelo terminou 2022 como reserva sob o comando do interino Orlando Ribeiro. O novo técnico Odair Hellmann não entendeu a falta de chances para o jogador. Tá aí a matéria publicada no UOL sobre o Zanocelo e essa negociação que acabou não indo para frente com relação ao Vasco, né? Agora uma informação do Flávio Dias, né? Os empresários do meia Emanuel Reynoso querem 6 milhões de euros, cerca de 34 milhões de reais no jogador, né? Mais um salário de R$500 mil, R$500 mil
por mês para o argentino lá do Minnesota vir jogar no Vasco da Gama. São 2 meias que estão sendo pautados aí para vir para o Vasco da Gama. Um é o Emanuel Reynoso, esse que estão pedindo essa grana aí, e o outro é o Franco Fagundes. O próprio Flávio Dias falou ontem que ainda não há uma proposta do Vasco para o meia do Nacional do Uruguai. É aguardar para ver qual desses meias aí vão chegar no Vasco. Já falaram em Oscar, mas o Oscar já foi descartado, né? O salário que esse cara ganha na China é surreal. Aliás, eu queria até falar um pouco sobre essa situação, né? Jogadores como o Paulinho, que foi para o Atlético Mineiro com um salário de 1 milhão, o Oscar, que deve ser um salário também estratosférico, o Felipe Coutinho, que chegaram a cogitar voltar para o Brasil para ganhar um salário na casa de 1,5 milhão a 2 milhões de reais. E esquece, a Vasco SAF não vai contratar jogador medalhão, e o próprio Josh Wanda deixou isso claro, né? Então a gente fica às vezes se iludindo que vai aparecer um jogador que vai vender 200 mil planos de sócio. Não vai, cara. Sabe por quê? Porque antes de pensar no desempenho esportivo, a empresa ela vai pensar no retorno financeiro. Aí tá a diferença entre a SAF e uma associação. Porque quando um clube paga, como o Grêmio tá pagando, um salário do caralho para o Soares, não está pensando em venda futura ou no retorno financeiro, além do retorno de camisa e plano de sócio, que para as empresas também é nada, né? O que eles querem é venda de jogador. O Paulinho é a mesma coisa, o Vasco vai pagar 1 milhão de salário para um empréstimo do Paulinho, o Vasco prefere pagar 16 milhões no Léo Pelé, porque passa a ser dono do passe do jogador, e se o jogador encaixar em um campeonato, pode vender ele para a Europa e ter esse retorno financeiro, que é o que vai ali ser sempre colocado na frente. O retorno financeiro, ele existe? Beleza. Agora vamos pensar aí no desempenho esportivo ou no que esse atleta pode entregar dentro de campo. Alinhou essas duas condições, aí a SAF vai contratar. Essa é a minha opinião. Então eu acho que jogadores que têm um salário muito alto para serem emprestados, esses jogadores não devem embarcar na Vasco SAF. Porque a SAF não vai pagar salário de 1 milhão, 1,5 milhão para depois não ter um retorno financeiro, só ter o retorno esportivo ou o retorno dentro de campo, que aí é arriscado para a gente ter um jogador desse, eu tô falando na SAF pensando, né? E contar com premiação de título, de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, que aí é muito difícil você ter esse retorno. Ele pode acontecer, mas ele é mais difícil. O retorno financeiro com a venda do jogador, ele é mais garantido, esse é mais garantido. Então esquece que esse tipo de jogador com um salário muito alto, para vir por empréstimo, que não tenha uma perspectiva de venda futura, não vai desembarcar no Vasco da Gama, tá? Essa é a minha humilde opinião, deixa a sua opinião sobre os medalhões. Você acha que vai ter algum medalhão que vai vir para o Vasco esse ano, para a gente vender bastante plano de sócio, como estão dizendo por aí? Eu acho que não. Lembra da negociação que travou entre Vasco e o Atlético Tucumã, lá pelo zagueiro Manuel Capaz, de 26 anos, 1,89 m. O time argentino que cresceu o olho na hora de assinar ali o contrato, já estava tudo acordado, e aí deu uma aumentada na pedida e o Vasco suspendeu as negociações. Pois é, segundo o jornalista Joel Silva, o Vasco estuda melhorar a oferta para o Atlético Tucumã, então o Vasco vai ceder e parece que vai tomar as renegociações, mas os modos ou o jeito que ia ser contratado continua o mesmo, um empréstimo com opção de compra, só deve melhorar a questão dos valores. Então tá a informação do jornalista Joel Silva. E para finalizar, né, o Internacional anunciou a renovação de contrato até 2026 do goleiro Keylor, aquela novela, aquela forçação de barra do Vasco para trazer o goleiro Keylor. Acabou, o Inter renovou com o goleiro. Quem se deu bem nessa história foi o goleiro e o empresário do goleiro, né, que teve ali um contrato renovado, já tinha renovado o contrato recentemente, renovou de novo até 2026 e com um salário, claro que um salário muito melhor do que ele estava ganhando. Então, esquece o Keylor. Eu vou trazer uma matéria que saiu hoje no GE sobre o Ivan. Tá aqui, ó. Especulado que no Vasco, o Ivan tem futuro incerto no Zenit e pode voltar ao Brasil antes do fim do empréstimo pelo Corinthians. Emprestado pelo Corinthians ao Zenit da Rússia até o fim de junho, o goleiro Ivan pode voltar, ou no caso, já permanecer para o Brasil bem antes do prazo. Ao GE, o staff do jogador confirmou que ele tem boa chance de
nem retornar à Europa para continuidade do campeonato russo que começa em março, né? Ivan ficou fora do pacote na negociação por Yuri Alberto, que envolveu, por parte do Zenit, a aquisição do volante Duqueiroz e do zagueiro Robert Renan, para a liberação do centroavante. O goleiro não teve sequência de jogo na Rússia e por isso não deve permanecer. Aí para finalizar tá aqui, ó, Ivan chegou a despertar o interesse do Vasco, que voltou à elite do futebol nessa temporada e está remontando o seu elenco. Mas a negociação não chegou a avançar. O futebol ou o futuro do jogador, portanto, ainda é incerto. Então tá aí o Ivan, que também não recebeu, assim como o Franco Fagundes, não recebeu proposta oficial do Vasco ou da Vasco SAF ou do executivo Paulo Braga. Só sondagens, e eu ainda acho, eu vou repetir, que o elenco do Vasco tá muito fraco, ou o time, vou nem falar o elenco, o time do Vasco ainda está muito aquém para um campeonato brasileiro. Mesmo que se confirme o Orediano ali no ataque, você tem o Orediano, você tem o Pedro Raul, mas o sistema defensivo do Vasco, para mim, é muito, mas é muito meia boca, né? Como é que é? É o Patrick... Como é que é o nome do jogador que veio lá do Bahia? É o volante lá do Bahia, né? Patrick de Paula, não, Patrick de Luca, o De Luca, o grande volante De Luca, com os zagueiros Léo Pelé e Bambu, né? Eu ainda levo uma fezinha no Piton, tem muita gente que não leva, mas eu acho um time ainda muito aquém, principalmente no sistema defensivo, para uma temporada que vai ser dificílima, com um dos campeonatos brasileiros mais equilibrados dos últimos anos. Deixe seu comentário, curte o vídeo, compartilha, grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.